A gente vai falar um pouquinho também sobre a questão do karma dentro desse viés da questão das doenças, né? Então, por exemplo, assim, o karma, ele vem lá de origem, né, da Índia, sânscrito, que é a questão de uma lei, que pode alguns chamarem como lei universal, justiça universal, né, justiça universal, lei universal, que é das ações que você fez, inevitavelmente essas ações retornam para você. Então, todo mundo, quando fala de karma, já pensa, oh, meu Deus, né? Karma não é uma coisa boa. Mas a gente tem os karmas positivos, que são os karmas ou dharmas, que são através das nossas ações boas, coisas boas que nós fizemos. E aquilo que a gente fez que não era bom, a gente vai inevitavelmente passar por alguns processos. Então, existem doenças que são kármicas, né? São doenças de fundo kármicos, por exemplo, assim, nasceu uma criança né, que é pequenininha e ela já traz todo um histórico de saúde muito grave. Onde que vem esse histórico, né, de saúde muito grave? O que ela viveu? Então, muitas coisas vêm kármicas, vêm das nossas vidas passadas, mesmo que a gente não lembre desse período por causa do nosso esquecimento, vem de períodos anteriores, de vidas anteriores, né? Muitas doenças que são crônicas ou doenças, né, mais para o final da nossa vida, quando a gente está próximo ao desencarne, elas também são doenças que elas purificam o nosso corpo. Nossa, Nis, mas uma doença que purifica, sim, ela vai fazendo um expurgo de muitas coisas, como se fosse uma limpeza, vai liberando muitas situações para que a gente tenha esse desencarne. Então, se a gente teve, vamos assim, vamos dar outros exemplos. Numa vida passada, uma situação em relação ao nosso pulmão, né? E agora eu nasci, eu não tive nenhum problema, eu tenho uma vida, busco até ter uma vida saudável, mas eu trouxe novamente um problema de pulmão. E eu vou, então, expurgando essa questão do pulmão, vou fazendo uma limpeza, vou olhando para isso e vou cuidando disso. Então, nós temos as doenças psicossomáticas, que são diretamente ligadas também às nossas emoções, que nós vamos lidando com essas, mudando o nosso organismo, adoecendo. Existem, então, as kármicas, que a gente falou, e existem as genéticas também, tá? Então, como eu falei, se nós temos o karma, que é algo que não é, vamos dizer assim, não é positivo, nós temos o dharma, que são a partir das nossas boas ações. Então, mesmo que eu passe por questões ali de doenças que são mais graves, mas eu estou buscando as minhas boas ações, até mesmo esse karma mais difícil, ele fica mais leve, ele fica mais tranquilo para você poder passar por ele, que são as questões das doenças bem crônicas, como a questão do câncer e entre outras, né, questões degenerativas, tá certo? Mi, pode complementar. Miss, eu lembrei agora da história, né? Eu sempre trago as minhas histórias, né? Eu tenho um tio meu que ele fez uma vez uma ultrassonografia abdominal. E daí descobriram que ele tinha uma mancha no fígado. E daí ele ficou bem preocupado na época com aquilo, sabe? Mas o médico disse: não, é só uma mancha. Então vamos acompanhar. E ele, todo ano ele faz os exames e tal, e não aumenta, não diminui, tá lá a mancha. E daí ele descobriu uma vez, numa sessão, né, espiritual, que numa vida passada ele foi caminhoneiro e ele sofreu um acidente e, né, no acidente teve uma barra de ferro que atravessou bem na região do fígado. E foi falado para ele que na verdade era uma cicatriz espiritual só que ele tinha. E até hoje ele já fez vários exames e eles só falam que é uma mancha e tá tudo certo. Lembrei dessa história agora, achei bem interessante compartilhar com o pessoal, assim. Eu acho legal também trazer sempre assim, se você sabe a causa, é sempre legal a gente transformar isso. Então, eu já atendi pessoas, por exemplo, que foram diagnosticadas com doenças crônicas e elas conseguiram transformar aquilo de uma forma que elas puderam ajudar, inclusive, outras pessoas, né? Então, eu atendi uma pessoa uma vez que ela tinha lupus e ela usava medicamento, era controlado.
tinha muito a ver com os aspectos emocionais. Então, quando ela estava mais estressada, quando ela estava mais ansiosa, né, acabava que tinha, né, ficava mais feia, assim, a pele e tal, mas ela conseguia controlar com medicamento. E ela criou realmente, assim, eu acho que foi, eu não lembro se foi uma comunidade ou um grupo no Facebook, e várias pessoas começaram a compartilhar suas histórias, né? E ela tava achando, e ela acabava que sendo assim, digamos, a monitora de tudo aquilo. E foi muito interessante, porque uma pessoa indicava para outra né, o médico que fazia o tratamento. Então, as pessoas que recém tinham descoberto aquela doença auxiliavam nesse sentido. Então, ela acabou que transformando tudo aquilo em algo positivo. E hoje ela vê a doença dela e ela agradece por conta disso, porque ela se sente muito útil, né, em estar auxiliando as outras pessoas. Só para compartilhar com vocês aí as histórias. Ela consegue transformar em Dharma, né, numa ação positiva que deu força para ela poder enfrentar aquela situação, a diferença entre dor e sofrimento, né? Porque dor Exatamente. e situação ela está vivendo, mas o sofrimento não necessariamente. Ela conseguiu meio que transmutar essa questão, né? Além disso, existe a nossa programação, né? A nossa programação kármica das nossas experiências também, né? Então, muitas vezes a gente faz uma programação e diz, não, eu vou passar por determinadas questões a partir dos 40 anos, a partir dos 60 anos. Existe também não é nada fixo, né? Mas existe uma pré-agenda aí de vida, uma pré-experiência, e que existe um acompanhamento do que a gente necessita passar, quais são as experiências nessa escola que eu preciso passar. Quando a gente se dá conta de que aquele processo que você está passando faz parte do teu plano reencarnatório, quando a gente se dá conta da causa da sua doença, né? O que essa doença quer me trazer? Tudo isso, gente, só complementando aquilo que a Mislene falou, diminui o sofrimento. Quando a gente começa a buscar realmente ter o entendimento, né? Então, tem muitas pessoas que passam anos da vida, sabe? Não cuidando da alimentação, né? Bebem muito. E depois elas começam... Aí elas têm uma doença e daí elas começam a perceber, opa, peraí, eu acho que eu vou ter que voltar àquilo que eu era antes. Então, a gente está falando de aspectos de qualidade de vida, certo? Mas sempre observar isso. Então, a partir do momento que a gente sabe a causa, a gente já sabe. Então, eu vou dar um exemplo. A rinite alérgica, né? A rinite alérgica, ela tem muito a ver com algum tipo de irritabilidade que a pessoa pode estar passando. Às vezes, ela não consegue falar sobre aquilo. Então, às vezes, coça o nariz, né? Irrita. Então, é algo algo que não está bem, né? Que não está saindo de acordo com aquilo que ela imaginou, né? Na vida dela. E daí ela vai ter lá as crises de rinite. A rinite é um processo inflamatório, não é porque eu me dei conta que eu estou passando por isso e agora vai cessar. Não, é um processo inflamatório, você vai ter que tomar um anti-histamínico. Mas é interessante você perceber isso, né? Percebi, poxa, é isso. Então, meu corpo está querendo me dizer que eu estou passando por um processo assim. Pô, que legal. E daí você mesma começa a perceber que as crises diminuem, né? Então, dores de cabeça e assim vai. Claro, gente, isso tudo depende do quê? Do outro. O olhar da outra pessoa, né? A gente sozinho não consegue fazer isso. É difícil, não que seja impossível, mas... Então, sempre é bom, a gente sempre indica, né, Mislene? Se você, né, me identifico com isso, tenho algo que me incomoda, busca sempre um terapeuta, né? Um naturólogo, um psicólogo, enfim. Alguém que vai ter esse olhar, assim, esse olhar um pouco mais integral, né? Então, assim, a gente falou das psicossomáticas, são aquelas que nós mesmos vamos desenvolvendo através do nosso comportamento, das nossas emoções, dos nossos desequilíbrios. Então, esses desequilíbrios, através disso, vai somatizando no nosso corpo físico e desencadeiam, então, doenças. Então,
sempre, né, que existe aquele ditado que orar e vigiar, e sempre observar o que isso pesa em si, no nosso corpo físico, né? Então, nem todas são kármicas, normalmente as kármicas são as que são mais crônicas, né? Muitas vezes as que são kármicas, elas não envolvem somente a pessoa que está doente, mas todo um contexto familiar, todas as pessoas que acompanham, os cuidadores. Então, kármico, ele é algo um pouco mais, vamos dizer assim, emaranhado, vamos dizer, com mais estrutura. E as demais que são nós mesmos vamos desenvolvendo, e que pode também se tornar crônica, né? Se a gente não cuidar, também os nossos hábitos podem levar a questões crônicas também, tá certo?